Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais um vídeo da Palavra do Senhor, mas eu já quero primeiramente pedir a você, não deixe de colocar o seu like, de fazer a sua inscrição em nosso canal, se você não for inscrito, e compartilha também este vídeo dessa mensagem com os seus grupos sociais, com os seus contatos. Para nós é muito importante, porque dentro do YouTube, como eu sempre falo, é uma plataforma comercial, e cada vez que você assiste o nosso vídeo, mas você não deixa o seu like, o YouTube entende que você não se interessou por ele vai ficando no mesmo lugar. Conforme você vai dando like, todas as pessoas dando like, se inscrevendo no canal, o canal vai crescendo, vai tomando um novo corpo, e aí o YouTube entende que as pessoas têm interesse e vai colocando ele numa posição melhor. Então não deixe de colocar o seu like, não deixe de fazer a sua inscrição, e também para aqueles para quem você passar, peça também para eles. Tá bom, queridos? Eu agradeço aí cada um que tem assistido nossos vídeos, e nós vamos continuar fazendo vídeos diários, ou pelo menos cada 2 dias, 3 dias, para sempre ter uma mensagem da palavra do Senhor, para que você possa ouvir e se alimentar com ela. Agora nós vamos para uma breve vinheta, e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. E aí, meu irmão, estamos de volta. Convido a você, se você estiver de posse da sua Bíblia aí na mão, abra comigo no livro de Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 13. Livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nossa mensagem de hoje é sobre salvação. Nossa mensagem é para todos que estão assistindo este vídeo, mas principalmente para aqueles que ainda não fizeram a escolha de transformar o Senhor Jesus no seu Senhor e Salvador. Nós temos muitas pessoas que frequentam as igrejas, mas elas não querem tomar essa atitude, não querem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, e também não têm interesse em se batizar. Elas estão ali apenas como simpatizantes. As pessoas sabem que a igreja é um lugar abençoado, que é um lugar de paz, é um lugar tranquilo. Então muitas vezes elas querem buscar um pouquinho dessa paz, elas vão para a igreja e acabam gostando. Mas elas permanecem durante muito tempo apenas como espectadores. Eu mesmo tive casos aí de amigos meus que começaram a frequentar a igreja por causa da família, por causa dos filhos, porque filhos pequenos participavam de alguma atividade na igreja, então tinha uma homenagem ao Dia dos Pais, eles iam, tinha homenagem ao Dia das Crianças, eles iam, mas não eram pessoas que tomavam a decisão de caminhar com Jesus. Eu quero dizer para você neste dia que caminhar com o Senhor é muito bom, e quando nós tomamos a decisão de seguirmos a Ele de forma completa, quando eu digo forma completa, é você confessando publicamente Jesus Cristo como teu Senhor, tomando depois a decisão de passar por um discipulado e posteriormente um batismo nas águas, e aí você passa a ser aquela pessoa integrada realmente dentro da igreja, não como um simpatizante apenas. Como um simpatizante apenas, eu não estou dizendo que você esteja fazendo alguma coisa de errado, mas você não vai estar fazendo algo completo, vai ficar faltando. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, ela diz: aquele que for batizado, confessar Jesus e for batizado, este será salvo. Claro, nós sabemos que tem pessoas que aceitam Jesus no leito de morte, não chegam a ser batizados. Mas se a pessoa
tem a sua vida plena e continua vivendo, ela precisa tomar essa decisão. Então nós vamos falar um pouquinho hoje justamente sobre a questão salvação. Salvação é algo muito importante na vida do homem, não podemos abrir mão dela. Quando eu falo em salvação, eu falo sobre uma dívida que nós temos diante de Deus. Esta dívida é a dívida dos nossos pecados. Só que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, esta tua dívida, ela entra na conta do Senhor. Ela entra na conta de Jesus. Que conta é essa? Aquela que ele pagou na cruz do Calvário. Quando ele pagou na cruz do Calvário, ele pagou por todos os pecados da humanidade. Ele não pagou apenas por aquele que já existia naquela época. Dali para frente, todos aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua conta entra na conta de Jesus. Então, você, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando começa a caminhar na sua presença, aquilo que você tinha como dívida passa para a conta de Jesus. Então é muito importante que a gente entenda isso, é muito importante que a gente entenda que salvação, ela é individual, primeiramente. Não adianta eu pensar que porque os meus pais são crentes salvos, que eu também vou estar, porque eu não vou. Eu preciso também fazer a minha parte. Sabe por que isso? Porque se não fosse assim, o nosso Deus seria injusto. Por quê? Porque aqueles em que os pais são salvos, ele também já seria, essa pessoa poderia viver a sua vida de qualquer maneira, que não haveria nenhum problema, no final ela seria salva. Por outro lado, se os pais não forem salvos, essa pessoa também não seria injusto, porque como seria a salvação dessa pessoa então? Não teria como mais, seria algo que não haveria como acontecer. Então, temos que pensar que o nosso Deus, ele é justo, e quando ele nos deu a salvação através do seu Filho Jesus, ele deixou esta salvação para que todos aqueles que nele crerem sejam salvos. A própria palavra de Deus no livro de João 3,16 já fala isso. Porque Deus amou o mundo, a primeira parte, amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o Filho único, para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crer. Então, primeiramente, nós precisamos crer no Senhor. Não pereça, mas conquiste, tenha, receba, ganhe gratuitamente a vida eterna. Então, eu quero trazer nessa mensagem aqui 5 passos para a nossa salvação. Não são os únicos, mas são passos primordiais, são prioridades na nossa vida que nós não podemos deixar de fazer. E a primeira que eu falo, que foi esse verso que eu citei, que está no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira questão que nós precisamos ver é crer. Nós precisamos crer em Cristo, crer que Cristo nasceu de mulher, enviado pelo Pai, nasceu de mulher, cresceu nesta terra, aos 30 anos aproximadamente, ele foi batizado nas águas, ou seja, ele cumpriu a determinação, e após isso, ele começou um ministério que durou aproximadamente de 3 a 3 anos e meio, ensinando ao povo como se alcançaria a salvação. E ao final deste período ele se entregou na cruz do Calvário, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, tudo que havia de ruim na vida do homem. Então o primeiro passo para que nós alcancemos a salvação é crer. Precisamos crer que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não vamos conseguir a salvação de outra maneira. Você pode ver que em outras religiões, em outras seitas que nós ouvimos falar que existe nessa terra, em nenhuma delas você vai ver alguém que entregou a própria vida pela humanidade. O Senhor, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor da vida. Veja bem, após
a morte de Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando você olha lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 18, se não me engano, ali diz que Jesus desceu até o inferno e tomou de Satanás a chave do inferno e a chave da vida. Ou seja, a partir do momento que você entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, verdadeiramente, crendo que Ele é Senhor, você já tem a sua vida eterna garantida, desde que você se mantenha na presença do Senhor. Nós vamos passar por muitas situações difíceis, vamos pecar, porque o pecado na nossa vida é uma marca que vem já desde de Adão. Nós já nascemos com a essência do pecado, mas nós temos um Senhor que nos perdoa quando nós colocamos diante dele as nossas falhas. O livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que se nós confessarmos as nossas falhas, ele é fiel e justo para perdoar a todas elas e nos redimir de toda injustiça. Então, o primeiro passo que nós precisamos para alcançar a salvação é crer, é fé. Precisamos ter fé no Senhor, precisamos ter fé na obra que Ele veio fazer nessa terra, que foi justamente a obra redentora, que Ele próprio se entregou na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Nós temos também uma outra situação que precisamos também reconhecer Jesus como nosso Senhor. Romanos capítulo 10, verso 13, que nós acabamos de ler aqui na abertura, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem invoca o nome do Senhor, quando aqui a Bíblia diz invocar, é buscar por Ele, é você colocar realmente a sua fé em cima disso, a sua fé em Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, isso realmente é um dos passos que nós precisamos dar para alcançar a salvação. Uma outra questão que é muito importante também está no livro de Atos, capítulo 19, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, deixa eu ver se é isso mesmo que eu escrevi certo aqui, capítulo 5, verso 19, deixa eu dar uma folheada aqui na minha Bíblia, capítulo 5, verso 19, não, é capítulo 3 mesmo, capítulo 3, verso 19, é que eu escrevi errado, aqui diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, aqui no capítulo 3, verso 19 de Atos, nos dá um outro passo que nós precisamos dar para alcançarmos a salvação, que é o arrependimento. O arrependimento é algo que não pode ficar pelo caminho. Porque quando você se arrepende das suas falhas, dos seus erros, e você entrega seus caminhos nas mãos do Senhor, você começa a viver uma nova vida. Você começa a caminhar de uma forma diferente. Então o arrependimento é algo que não pode faltar na vida do homem que quer realmente a salvação. A salvação, querida, ela vem por algumas situações que nós temos que tomar a decisão de crer. Crer é uma decisão, você tem que buscar através da palavra do Senhor, e aí você vai encontrar todos os argumentos para enriquecer a sua fé. E também precisamos reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida. E quando nós reconhecemos ao Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados, aí começa a mudar a história da minha e da sua vida. Eu vivi isso na minha vida durante muitos anos. Eu precisei me dobrar num período da minha vida diante do Senhor para entender o que é a salvação, para entender o que é caminhar com Cristo. Porque quem está lá fora no mundo muitas vezes escuta a palavra de Deus, mas não dá a atenção necessária para que esta palavra possa realmente fazer ela agir na sua vida e na minha vida. Então nós precisamos buscar no Senhor aquilo que nós necessitamos, e a salvação ela vem
através dessas questões que eu estou falando. Primeiramente, crer no Senhor Jesus. Segundamente, você aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E então você se arrepender dos seus pecados. E quando eu falo arrepender dos pecados, é arrepender, que significa o quê? Você decidir que aquilo não pode mais fazer parte da sua vida. Você não vai esquecer os seus pecados, você não vai esquecer as falhas que você cometeu no decorrer do tempo, mas você não vai praticá-las mais. Você veja bem, por exemplo, a pessoa que vivia na promiscuidade, vivia na prostituição. Quando ela aceita Jesus, ela larga tudo aquilo. E detalhe, ela vai pagar o preço necessário para viver longe daquilo. Porque muitas vezes as pessoas, elas se arrependem num determinado momento, mas depois ela não consegue se manter longe daquelas questões e acaba voltando para os caminhos. Aí a pessoa acaba perdendo a salvação. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos firmarmos na presença do Senhor e buscarmos nele aquilo que é necessário para nos mantermos firmes, para que a salvação não se perca. Então, queridos, que nós possamos, em nome de Jesus, buscar por estas coisas boas da parte de Deus, buscar pelo Senhor, buscar pelo arrependimento, crer no Senhor Jesus e saber que Ele é o único que pode nos trazer a salvação. Uma outra questão também muito importante na nossa vida é o arrependimento. É a obediência. A obediência está no livro que eu quero ler para os irmãos, está no livro de Hebreus, capítulo 5, no verso 9. Livro de Hebreus, capítulo 5, no verso 9, diz assim a palavra do Senhor: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui fala sobre aquilo que Jesus fez, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Nos evangelhos aparece o momento em que Jesus, olhando aos céus, ele diz: está consumado. E no livro de Mateus, no livro de Lucas, fala: neste momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo. No livro de Mateus, principalmente, fala que naquele momento muitos dos santos que haviam morrido ressuscitaram. Daí talvez o motivo pelo qual José pediu à sua família que quando saíssem do Egito não deixassem para trás os seus ossos. Talvez José já tinha essa revelação que haveria de ressuscitar. Será que não se viram José andando em Jerusalém depois da morte de Jesus? É uma pergunta a ser feita, né? A Bíblia não fala, mas primeiramente ele pediu para sua família, quando ele estava morrendo, já no final da sua história, ele pede para que, ele fala que Deus haveria de libertá-los dali um dia, e quando eles fossem, não deixassem os ossos dele no Egito, levassem. E naturalmente os ossos deles foram levados e foram sepultados na cidade santa, junto com os seus familiares, que morreram pelos séculos dos séculos. E será que naquele momento, quando a Bíblia diz que vários dos santos que morreram no Senhor ressuscitaram, será que alguém não chegou a ver José passeando pela cidade de Jerusalém? Quem sabe, né? Isso aí só nós vamos saber um dia na glória, quando nós chegarmos lá. Mas foi o que aconteceu. Então, a palavra diz aqui que a obediência é uma marca, é um passo necessário para que nós alcancemos a salvação do Senhor. É um passo necessário, é a obediência. Então nós falamos aqui sobre crer, sobre reconhecer Jesus como Senhor, sobre arrependimento e sobre a obediência. A obediência é um dos princípios principais que não pode faltar na vida do homem que quer alcançar a sua salvação. Mas é uma sequência de coisas, porque ninguém vai ser obediente a Deus se não crer que Jesus é o Senhor. Pode ter certeza disso. A pessoa que crê no Senhor muitas vezes é desobediente. Imagina, uma pessoa que não tem. Por isso eu coloquei nessa sequência que a primeira questão é a fé. É você crer que o Senhor Jesus morreu pela nossa vida, morreu
pela nossa causa, vamos dizer assim. Morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Depois disso, você vem para a determinação dele como seu Senhor. Então você crê que Jesus é Senhor e que ele morreu pela sua salvação. Muito bem, você já tem o primeiro passo. Segundo passo é receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Terceiro passo é você se arrepender dos seus pecados. Arrepender-se de tudo aquilo que você fez durante a sua trajetória de vida. Claro que em alguns momentos você vai errar novamente. Peça perdão, como eu já falei, porque se você pedir perdão, ele é fiel e justo para perdoar a teus pecados e te redimir de toda injustiça. E finalizando, nós sermos obedientes à palavra do Senhor. Não podemos deixar de ser obedientes à palavra do Senhor. E uma quinta condição que você precisa para que a sua salvação permaneça, sabe o que é? Talvez algumas pessoas não concordem comigo, é você estar debaixo da autoridade de um pastor, de um líder. Ou seja, você precisa congregar em uma igreja. Você precisa estar numa igreja. Esse é a quinta questão que eu estou colocando aqui, que você precisa estar debaixo da autoridade de um líder. Não adianta você dizer que você crê no Senhor, olha, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, eu vou ser obediente à palavra de Deus. Mas você não procura uma igreja para você congregar, sabe o que vai acontecer? Dentro de um breve tempo, todos esses 4 princípios anteriores você vai esquecer. Você vai deixar para lá. Quando você está dentro de uma igreja, quando você está congregando debaixo da autoridade de um líder, de um pastor, você vai estar sendo orientado, você vai estar sendo, alguém vai estar orando pela sua vida, alguém vai estar cuidando de você. Queridos, eu quero dizer para você, aqui na nossa congregação, eu, pela graça e misericórdia do Senhor, sou a autoridade colocada por Ele sobre a vida dos membros desta casa. E aí, por outro lado, eu também estou debaixo de autoridade de alguém. Tem um pastor que está sobre a minha vida, que é o meu pastor setorial. Hoje, pastor serial, pastor Robertinho, um beijo no coração se ele estiver assistindo esse vídeo. Pastor Robertinho, uma pessoa muito amada, muito querida, um amor de pessoa, ele e a sua esposa, pastora Pilar. E acima dele tem o nosso pastor presidente, que também está debaixo de uma autoridade que é a própria convenção do nosso ministério. Então, nós sabemos que o homem vive debaixo de autoridade. No livro de Romanos, capítulo 13, diz que todo homem precisa estar sujeito às autoridades, porque toda autoridade provém de Deus. Não é autoridade vinda de homens, é autoridade vinda de Deus. Por quê? Se tem alguém sobre a tua vida como autoridade, foi porque Deus colocou, então você tem que ser sujeito a ela. E essa autoridade nós entendemos na igreja como nosso pastor, mas quando você está lá fora, dentro da sua sala de aula, meu jovem, você tem uma autoridade que é um professor. Não quer dizer que você tem que concordar com esse professor 100%. Talvez ele tenha atitudes que você discorde, mas você tem que respeitá-lo. Dentro da sua casa você tem os seus pais, que mesmo você talvez não querendo concordar com algumas situações que os pais nos criam para os jovens principalmente, mas você tem que aceitar a sua autoridade. Lá no seu trabalho, você tem que aceitar a autoridade daquele líder que o teu patrão colocou sobre a sua vida e também sobre o seu patrão. Agora, na igreja, a autoridade é o pastor. A autoridade é o líder da célula, é o líder da intercessão, é o líder das crianças. Aquele ali lidera um grupo que está também sobre a liderança de um pastor. E tudo isso faz parte da nossa vida se nós queremos ser salvos. Volto a repetir: crer no Senhor, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, confessar e se arrepender dos seus pecados, obedecer a sua palavra, e a quinta razão que você precisa seguir é participar de uma igreja.
é ser membro de uma igreja. Quando eu falo membro, é você participar dos cultos, é você passar, se você começou agora, é você passar por um discipulado, é você passar por um processo de libertação, como nós temos aqui, e depois você ser batizado nas águas. Se você vem de um outro ministério, de um tempo de afastamento do Senhor, e você vai participar de uma igreja, mesma coisa, você talvez não vai fazer de novo um discipulado e passar por um batismo, mas você precisa pelo menos conhecer a cartilha daquela igreja, precisa conhecer as normas, as regras instituídas, porque aquilo ali é uma instituição. Então tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Se nós queremos a salvação ela não é simplesmente você dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador. É uma das coisas que você precisa fazer, mas existe um processo em cima disso, porque senão, querido, sabe o que vai acontecer? Se você aceita Jesus, até mesmo aceita Jesus como teu Salvador, mas você não está debaixo da autoridade de um pastor, de uma liderança, com certeza amanhã você vai continuar repetindo as coisas antigas. É muito difícil uma pessoa que não esteja dentro de uma congregação se manter firme. Existem pessoas que talvez elas nunca participaram de uma igreja, são pessoas comuns, são pessoas de coração bom, são pessoas que, sabe, caminham com honestidade, mas será que essas pessoas elas entenderam o que significa salvação? Que você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, confessá-lo e andar segundo os seus preceitos? É muito complicado se a pessoa não estiver debaixo de uma autoridade pastoral. Então fica aí esta mensagem para você, fica aí o meu conselho para você que está aí do outro lado da tela. Se você ainda não tomou essas providências para alcançar a sua salvação, tome essas providências, busque essas providências que são muito importantes para a sua vida. E para a gente concluir, eu quero dizer somente uma frase, que talvez você possa viver a sua vida inteira sem Cristo. Talvez essa sua vida inteira você consiga viver bem, você consegue trabalhar, você consegue criar sua família, você consegue fazer tudo aquilo que você entende que dá para fazer e não precisa de Jesus. Mas vai chegar um dia, que é o dia da sua partida. E esse dia, se você estiver sem Ele, infelizmente o lugar para onde você vai não será muito bom. Então pensa nisso. Pensa que sem Jesus nós não somos nada. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero nesse momento orar por você. Eu quero encerrar esta mensagem com uma oração e depois eu faço as considerações finais. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor meu Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos, amigos, simpatizantes que estão do outro lado desta tela. Abençoa suas famílias, abençoa seus filhos, seus sonhos, seus desejos de conquista, e que cada uma delas que ainda não tomou a decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador, que este vídeo, que esta mensagem possa trazer no coração deles esse desejo. Que o nome do Senhor seja sempre louvado e adorado através de suas vidas e da minha vida. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, nos trazendo vida e vida com abundância, assim como está na sua palavra. Senhor, é o que eu te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido. Não esquece, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, passe este vídeo para os seus contatos, para os seus grupos sociais e beijo no coração, um forte abraço. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.